Se você tiver a Bíblia em mãos, peço que abra em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Diz assim: E assim eram alguns de vós. O uso do passado indica que isso já não é mais verdade. Mas vocês foram lavados, foram santificados e foram justificados. Vou repetir. E assim eram alguns de vós, mas vocês foram lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Para a reflexão de hoje à noite, escolhemos como tema central a grande questão da santificação. Apenas uma palavra: santificação. Por favor, inclinem suas cabeças em oração. Pai Celestial, peço que nos ajude a partir o pão da vida. Que o Senhor nos conceda aos pregadores a unção necessária para que o povo ouça e receba a Tua palavra. Pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu sou um evangelista por chamado, mas às vezes o Senhor me permite ensinar um pouco, e é isso que farei hoje. A santificação é o assunto mais importante para o Filho de Deus na Terra. Você sabia que o apóstolo Paulo gastou 10, 20, até 30 vezes mais tempo abordando esse assunto do que o da justificação? Para enfatizar, o grande apóstolo Paulo, ao nos apresentar o novo convênio, dedicou 10 vezes mais tempo para explicar a santificação do que a justificação. Isso é essencial para a vida do cristão. E o trágico é que muitos cristãos não têm a menor ideia do que realmente é a santificação. E pela graça de Deus, se o Senhor me ajudar e me ungir, pretendo compartilhar isso com você esta noite. Não muito tempo depois que o Senhor começou a me revelar o significado da cruz, o fez através do grande capítulo 6 de Romanos. Deve ter se passado de 4 a 5 meses, talvez um pouco menos, quando Satanás me atacou. E quando Satanás se apresenta como um dragão, ele é perigoso. Quando vem como uma serpente, é ainda mais perigoso. Mas quando ele se disfarça de anjo de luz, sua ameaça se torna ainda maior do que quando se apresenta como dragão ou serpente. Ele se apresentou a mim como um anjo de luz, começando a encher minha mente com pensamentos que pareciam muito plausíveis. Ele me dizia que o que eu estava pregando e entregando às pessoas não era necessário. Talvez uma ou outra pessoa realmente precisasse, mas a maioria estava indo bem. Ele argumentava que a maioria das igrejas não estava ensinando o que eu estava, e essa ideia quase me convenceu. E numa noite de domingo, enquanto Donnie pregava, não falava exatamente sobre a libertação dos filhos de Israel da escravidão no Egito, mas fez uma afirmação poderosa. Eu estava sentado lá, como há pouco, e ele disse: "Deixe meu povo ir." Glória a Deus! Essa foi a instrução que Deus deu a Moisés para que dissesse a Faraó: "Deixe meu povo ir." Naquele momento, o Espírito de Deus se apoderou de mim de uma forma fenomenal. Eu estava ali, literalmente chorando, enquanto o Espírito Santo falava ao meu coração e me lembrava do que eu havia ouvido. Vem das forças de Satanás, que se disfarça de anjo de luz, e ele me disse que meu povo está na mesma condição hoje que os filhos de Israel estavam sob a escravidão egípcia. Quero que você reflita sobre isso. É uma afirmação bastante impactante. O Senhor falou ao meu coração que a cabeça de sua igreja está doente e o corpo está repleto de feridas sem que haja remédio que possa curar. Mas ele disse: "Deixe meu povo ir." Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Deixe meu povo ir. Acredito que Deus levantou este ministério precisamente para mostrar a vocês como viver para Ele. Sei que muitos de vocês podem dizer que já sabem como viver para Deus, e realmente alguns sabem, mas a maioria da comunidade cristã não tem noção de como viver conforme os seus ensinamentos. Há cerca de 30 anos, talvez um pouco mais, todas as segundas-feiras, Francis e eu ficávamos em casa para orar e estudar a palavra o dia todo. Fizemos isso habitualmente. Numa dessas segundas-feiras, morávamos nos arredores da cidade, e eu estava na parte mais distante da propriedade buscando ao Senhor, quando uma opressão das trevas me envolveu como nunca antes havia sentido na vida. Disse ao Senhor: "Senhor, na sua palavra, você afirma que não permitiria que enfrentássemos algo que não pudéssemos suportar, mas que com cada tentação você também nos daria uma saída. Entretanto, sinto que você está dando muita liberdade a Satanás. Nenhum ser humano pode suportar isso. Não creio que se passaram 3 minutos desde que fiz essa oração, e então tudo mudou. Satanás fugiu. Glória a Deus. O Espírito de Deus desceu sobre mim como nunca antes, e o Senhor me disse: "Vou lhe mostrar algumas coisas sobre o Espírito Santo que você ainda não conhece." A primeira coisa que me veio à mente foi que o Espírito Santo é Deus, e há tantas coisas sobre ele que eu ainda não sei.
Mas sabia que o Senhor estava se referindo à questão em foco, e então, no ano seguinte, busquei ao Senhor com fervor, perguntando o que ele iria me revelar. O Espírito Santo que eu ainda não conheço completamente. Eu sei um pouco, embora não tanto quanto gostaria de saber, mas tenho algum conhecimento sobre o Espírito Santo. Esta manhã, antes do amanhecer, estava pensando na nossa cruzada em Nova York, no Madison Square Garden, que na época era o maior coliseu do mundo, com capacidade para 22 mil pessoas, e aquele lugar estava lotado. Cerca de 2 anos antes, o Senhor me havia falado: se você crer em mim, vou encher até 1.000 pessoas em um único culto com o Espírito Santo. Eu cresci em uma pequena igreja da Assembleia de Deus, onde apenas 2 pessoas haviam sido batizadas com o Espírito. Isso era considerado um verdadeiro avivamento. E o Senhor me prometeu 1.000 em um único serviço. Não esquecerei daquela tarde, pois nossas cruzadas aconteciam às 2 horas da tarde, e eu tinha me levantado bem cedo para buscar a Deus antes do culto. Saí para a frente daquele imenso coliseu, preguei minha mensagem e perguntei àqueles que desejavam ser cheios do Espírito. Com isso, encheram todos os corredores da parte superior e ao redor. Naquela noite, Francis e eu ainda precisávamos viajar para Londres. Quando chegamos a Londres, eu disse a ela que ia ao Hyde Park para orar, e fui. Enquanto orava, o Senhor me perguntou quantas pessoas haviam sido cheias do Espírito na tarde anterior. Nesse momento, realizei que não havia pensado nisso. Mais de 1.000 pessoas haviam sido batizadas com o Espírito Santo. Ele fará isso novamente, ele fará isso novamente. Glória a Deus. Há cerca de 4 anos o Senhor falou ao meu coração: se você crer em mim, vou encher até 10.000 em um único culto. E eu em oração disse: Senhor, não entendo. Não estamos realizando cruzadas agora. Como você pode encher 10.000 pessoas? E ele respondeu: quando você for à igreja pela manhã, olhe para aquela câmera de TV. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ele vai fazer isso. Eu acredito de todo o meu coração que ele vai fazer. Louvado seja o Senhor. Eu tenho um conhecimento básico sobre o Espírito Santo, e me lembro da primeira vez que disse à congregação em uma cidade no Ohio, cujo nome não consigo lembrar. Estávamos prestes a orar por pessoas para serem cheias do Espírito. Naquela época, os batistas, metodistas e católicos estavam sendo cheios do Espírito por todo o mundo. Recebia cartas endereçadas a Sr. Pentecoste. Estou falando sério. O Senhor me instruiu a ensinar sobre o Espírito Santo e passei cerca de 2 anos fazendo isso todos os dias em nossas estações de rádio. Eram 600 estações diariamente. As pessoas vieram e encheram a auditoria e posso dizer que estava bastante cheia. Convidei todos que desejavam receber o Espírito a se apresentarem à frente e cerca de 300 ou 400 pessoas se levantaram. Não fazia ideia do que fazer, pois fui ensinado a orar por 1 ou 2 pessoas de cada vez. Não dá para fazer isso com 300 pessoas. Logo minha voz se foi e poucas foram cheias do Espírito. Retornei ao hotel, coloquei minha Bíblia na cama e fiz uma declaração ao Senhor: não farei isso novamente. Em Toledo, Ohio, recebi uma carta da Associação dos Homens do Evangelho Pleno, convidando-me para um grande encontro do Espírito Santo. Como eu ia pregar em uma reunião lá, pediram que eu falasse no sábado de manhã e orasse. Pensei: ó Senhor, não de novo. Passei a noite sem dormir, me perguntando: Senhor, não sei como orar por 300, 500 ou 1.000 pessoas de uma só vez. Não sei o que fazer. Coloquei uma fita gravada na minha pasta, e sem entrar em muitos detalhes, o Senhor me disse para ouvir aquele material. Naquela fita, o pregador explicou passo a passo como orar para que milhares de pessoas fossem cheias do Espírito de uma só vez. O Senhor me confirmou: é isso. Quando cheguei ao auditório naquela manhã, estava lotado e mal podia esperar para começar, pois o Senhor havia me dito que este era o momento certo. Depois de cantar There is a River, preguei e disse ao público que se quisessem ser cheios do Espírito, deveriam se aproximar. A Associação dos Homens do Evangelho Pleno organizou as filas, que se estendiam até as paredes. Não era mais do que 200 ou 300 pessoas, algo assim, mas era um bom número. O poder de Deus se manifestou, e todos que estavam na fila foram batizados com o Espírito Santo, conforme eu segui as orientações que o Senhor me havia dado. Lembro-me de uma irmã da Igreja Nazareno. Ela trouxe muitas pessoas para nossas reuniões naquela região e queria que elas também fossem cheias do Espírito. Com o Espírito, mas ela mesma não havia sido cheia.
Ela veio até mim e disse: Irmão Swaggart, eu não entendo. Eu trago essas pessoas, digo a elas que precisam do Espírito Santo, e elas vêm para receber, mas eu ainda não fui cheia. Por quê? Eu respondi: não sei. Mas continue sem desistir. Aleluia, a bênção está a caminho. Glória a Deus. Se o Senhor não responder de imediato, não pare. Não desista. Acredite em coisas grandes e poderosas. Quando comecei a orar, fiz uma pequena oração e expliquei ao povo o que deveria fazer. E tenho certeza de que todos naquele lugar foram batizados com o Espírito Santo. Uma mãe nigeriana, que poderia ser minha avó, caiu no chão e, ao se levantar, estava gritando e falando em línguas. Ela me disse: Irmão Swaggart, é melhor do que você disse que era. É melhor do que você disse que era. Glória a Deus. Alguém deveria se alegrar neste lugar. Eu sei um pouco sobre o Espírito Santo, e acredito que já vi mais pessoas serem batizadas com o Espírito Santo do que qualquer outra pessoa na história. Sei que essa é uma afirmação audaciosa, mas não é para me gabar, apenas para registrar. Glória, glória. Há um rio que flui do céu, há uma fonte cheia do grande amor de Deus. Oh, venham a estas águas. O outro tom está errado também, mas vou aceitar assim mesmo. Bem, há um rio. Ele não disse que haveria, ele disse que existe. Agora, há um rio que nunca secará. Glória a Deus. Dê-me um tom 2 graus mais alto, por favor. Naquele dia, uma mulher sedenta se aproximou do poço de Jacó. Sua vida estava arruinada, sua alma estava perdida. Mas ela se aproximou do mestre. Ele perdoou todos os seus pecados e disse: Se você beber da água que eu te dou, não são muros. É um rio que flui do alto. Há uma fonte cheia do seu grande amor. Então por que você não vem a estas águas? A mente que se renta nunca secará. Louvado seja Deus. Eles derramaram o óleo e o vinho naquelas histórias que aquecem a alma. Ele me encontrou sangrando e morrendo na estrada de Jericó e derramou sobre mim o óleo e o vinho. Glória a Deus. Eu digo que ele derramou o óleo e o vinho ao longo do tempo. Ele restaurou minha alma, encontrando-me ferido e exausto na estrada difícil, e ele derramou o óleo e o vinho. Nos últimos 2 anos, comecei a perguntar ao Senhor: Senhor, não tenho visto nada que eu pudesse dizer que me foi revelado e que fosse diferente, ou algo que eu não soubesse sobre o Espírito Santo. Então, em uma outra reunião de oração, o Senhor falou ao meu coração e me direcionou ao 18º capítulo, 10º versículo de Isaías. Se você quer saber por que demorou tanto, ele disse: preceito sobre preceito, preceito sobre preceito, linha sobre linha, linha sobre linha, um pouco aqui, um pouco ali. Pensei que era a escritura mais peculiar que poderia ser dada a alguém, mas eu sabia que era de Deus, pois seu Espírito me envolveu de maneira poderosa. Preceito sobre preceito, preceito sobre preceito, linha sobre linha, linha sobre linha, um pouco aqui, um pouco ali. E assim ele tem feito até agora. O Senhor não me explicou como havia prometido que me daria revelações sobre o Espírito Santo que eu então não conhecia. Todas as manhãs, nas reuniões de oração do prédio da administração, enquanto eu orava, o Senhor falou ao meu coração dizendo que o que eu buscava era a cruz. A solução que eu buscava era a cruz. Eu estou citando palavra por palavra. A resposta que você procura é apenas a cruz. Não sei quantas pessoas desde então têm se dirigido a mim dizendo: Irmão Swaggart, eu não pensei. Estou pensando em uma situação particular. Foram muitas, mas esta é apenas uma. Esse irmão agora é pastor de uma igreja, mas na época ele não havia sido salvo ou batizado com o Espírito Santo por muito tempo. Um dos problemas estava relacionado ao álcool. Este é meu primo que dizia: o que fez meu walkie famoso me transformou em um perdedor. Ele costumava ir para o condado vizinho para comprar seu six-pack. Alguém poderia dizer: bem, ele precisa se converter. Eu diria: você precisa cuidar da sua língua. Você pode pensar: não acredito que ele seja salvo, já que está lutando contra o alcoolismo. Mas deixem-me dizer que quase todo cristão no mundo está enfrentando algo. De fato, a maioria dos cristãos lida com alguma luta. É isso que esta mensagem de hoje à noite busca abordar. Como conquistar a vitória sobre essas batalhas. Ele costumava ir a um pequeno mercadinho no condado vizinho, onde comprava seu six-pack. E quando estava na fila para pagar, viu uma senhora negra à sua frente. Ela estava usando uma camiseta que tinha escrito nas costas: Ouça Sun Life Rádio. Agora pensem nisso. Não tínhamos nenhuma estação de rádio naquela cidade, e nunca fizemos camisetas assim. Aquilo o deixou assustado.
Pegou seu six-pack, entrou na caminhonete e seguiu para casa. Nunca abriu uma garrafa. Ligou o rádio na frequência indicada pela camiseta e ouviu as palavras: a resposta que você procura está na cruz. A solução que você busca está na cruz. A resposta que você procura se encontra somente na cruz. Ele pensou: meu Deus! E jogou o six-pack pela janela. Naquele momento o Senhor o libertou. Não sei quantas outras pessoas tiveram a mesma experiência ao ouvirem essa mensagem. A resposta que você procura está na cruz. A solução que você busca se encontra na cruz. E para aqueles que estão assistindo pela televisão em todo o mundo, não importa quem você seja ou onde esteja, a resposta que você procura está na cruz. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Então o Senhor me levou à escritura que li para vocês esta noite, 1 Coríntios capítulo 6. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados. Vou compartilhar algo com vocês sobre o Espírito Santo. É apenas um Espírito Santo, e ele é Deus. Não é um anjo, ele é Deus. Tudo que o Pai Celestial realiza aqui na terra é feito por meio do Espírito Santo. Cada pessoa que Jesus curou foi pelo poder do Espírito Santo. Ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres, curar os quebrantados de coração, proclamar liberdade aos cativos e restaurar a vista aos cegos, a fim de pôr em liberdade os oprimidos e pregar o ano aceitável do Senhor. Ele fez isso pelo poder do Espírito Santo. Não é pela força nem pelo poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O Espírito Santo se manifesta em dois aspectos. Ele vem para serviço e também para vitória. Ele vem para serviço e vem para trazer vitória. Este ministério surgiu na esfera do serviço. As grandes cruzadas que realizamos ao redor do mundo com estádios lotados, chegando a mais de 100.000 pessoas por noite, são uma demonstração do Espírito Santo atuando em serviço. Mas isso não é vitória. Quando a pessoa vem a Cristo, preste atenção. Essa pessoa é santificada. Não é uma questão de talvez eu serei na próxima semana ou no próximo mês. Não, você é santificado no exato momento em que nasce de novo. Paulo disse: mas alguns de vocês eram assim, porém vocês foram lavados, foram santificados, no tempo presente. Você não precisa ir a um altar para tentar ser justificado. No momento em que você é salvo, é justificado. Glória a Deus. Nesse exato momento você é justificado e você também é santificado. O Espírito Santo vem, e nossos irmãos batistas estão corretos quando dizem que você recebe o Espírito. O Espírito Santo é recebido na conversão. Isso é verdade. No entanto, essa experiência não é o batismo no Espírito Santo. Isso é algo diferente, relacionado ao serviço. Quando você é salvo, o Espírito da regeneração, que é o Espírito Santo, está presente. Você não pode ser salvo sem isso. A primeira coisa que o Espírito Santo faz é começar a trabalhar em sua vida para livrá-lo do pecado. E vamos repetir isso. A função do Espírito Santo, no que diz respeito à vitória, é livrá-lo do pecado. Não estou falando de uma perfeição sem pecado. A Bíblia não ensina isso, mas ensina que o pecado não deve ter domínio sobre você. Glória a Deus. Você consegue entender isso? Não ficaria surpreso se houvesse muitas pessoas nesta audiência, e somente Deus sabe quantas estão nos assistindo pela televisão, que estão lutando com algo em suas vidas que é errado e que está impedindo seu progresso, arrastando-as para baixo. Você lutou contra isso, se esforçou, e a situação não está melhorando, está piorando. Você percebe quão terrível é o pecado? Jesus Cristo precisou morrer na cruz por causa dele. Ele fez muitas coisas ao ir à cruz, mas a principal delas foi expiar todos os pecados. Isso é o que chamamos de a obra consumada de Cristo. Você entende o que acabei de dizer? A maior coisa que ele fez foi nos purificar do pecado. Mas ainda assim, permitimos que a natureza pecaminosa continue agindo em nossas vidas, e os problemas com os quais lutamos só aumentam. Alguns de vocês aqui estão fazendo coisas que não teriam feito antes de conhecer a Cristo, e não conseguem parar. Quero deixar claro, essa é a razão pela qual a psicologia é uma piada. Existe apenas uma cura para o pecado, não 10, não 5, não 2, apenas uma. Jesus Cristo e Ele crucificado. Glória a Deus. Jesus Cristo e Ele crucificado. Essa é a única resposta para o pecado. O dinheiro não é a resposta. A educação não é a resposta. A psicologia não é a resposta. E escute, você pode olhar em sua Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Há apenas uma cura para o pecado, que é a expiação pelo sangue derramado de Jesus Cristo.
Antes da vinda de Cristo, milhões de animais foram sacrificados. Estima-se que mais de 1 bilhão de cordeiros foram mortos nos 4.000 anos antes de Cristo. Foi um verdadeiro rio de sangue. Quando eu vejo sangue, passarei por você. O juízo estavam lá, aqueles que rejeitaram, aqueles que se recusaram. Ó pecador, apresse-se, deixe Jesus entrar e ele passará sobre você. O sangue ainda está em vigor, ainda está em vigor, ainda está em vigor. Glória a Deus. Ele purifica de todo pecado. Durante uma cruzada em Atlanta, Geórgia, na grande igreja de Jimmy Mayo, que agora está com o Senhor, tivemos um apelo ao altar naquela noite. Cerca de 50 a 75 pessoas desceram para entregar seu coração a Cristo. Notei um jovem que estava de joelhos no altar, aos prantos. Eu me aproximei e perguntei: "Filho, há algum problema?" Ele respondeu: "Irmão Swaggart, eu não acho que Deus vai me salvar." Perguntei o porquê, e ele explicou: "Acabei de sair da prisão e matei um homem. Eu o atirei enquanto ele implorava para que eu não o matasse. Não acho que Deus possa me perdoar." Eu disse: "O que você fez é horrível, mas sim, Jesus morreu por você, e ele pode perdoá-lo, limpá-lo e salvá-lo. Louvado seja Deus." O trabalho do Espírito Santo na questão da vitória é conceder-lhe vitória sobre todo o pecado. Isso não significa que você será perfeitamente sem pecado, mas significa que o pecado não terá mais domínio sobre você. O Espírito Santo também trabalha no âmbito do serviço. Tive muitas interações com metodistas, batistas e missionários, e não sei quantas vezes me perguntaram, enquanto estávamos em alguns países estrangeiros: "Como vocês conseguem isso? Estamos aqui há 20 anos e temos apenas 15 pessoas em nossa igreja, enquanto vocês têm 15.000. Como conseguem isso?" A resposta é o Espírito Santo. O Espírito Santo. Louvado seja Deus. Francis e eu fomos convidados a Washington, D.C., em um momento em que vários pregadores estavam presos em algum lugar, talvez em Montana. Como acontece às vezes, o presidente convocou algumas pessoas, e sempre um deles era um pregador. Por graça de Deus, conseguimos tirá-lo da prisão, mas essa não é a razão da minha ilustração aqui. Quando chegamos a Washington, fui ao hotel que havia sido designado para pegar nosso quarto. Estava lá, com Francis ao meu lado, quando um jovem bem vestido se aproximou de forma educada, apresentou-se e disse: "Irmão Swaggart, sabia que você ia se hospedar neste hotel." Eu não sabia como ele soube disso, mas logo descobri. Um pouco mais tarde ele disse: "Não quero tomar muito do seu tempo, mas você poderia me dar 10 minutos para compartilhar meu testemunho?" Eu, claro, concordei. Fomos até o grande saguão do hotel e nos acomodamos em algumas cadeiras que estavam à margem. Francis estava conosco. Ele começou a falar: "Irmão Swaggart, eu sou um ex-dependente químico. Eu estava morrendo. Não conseguia parar. Fui a todos os centros de reabilitação na área de DC e nada funcionou. Eu estava morrendo. O pecado vai te matar. O pecado vai te matar. Há apenas um remédio para isso. Apenas um: Jesus Cristo e Ele crucificado." Ele continuou: "Fui a todos os centros de reabilitação na área de Washington, D.C. Em vez de melhorar, fiquei pior. O presidente dos Estados Unidos é meu padrinho. Pense nisso. Pedi uma audiência com ele e consegui vê-lo. Quando entrei na Casa Branca, estava sujo. Não tinha me barbeado há vários dias e estava doente. Perguntei a ele: o que o presidente disse? Ele respondeu: Irmão Swaggart, e começou a chorar enquanto dizia: eu amo ele. Ele tem sido tão gentil comigo. Ele é meu padrinho. Ele disse: tudo o que eu posso fazer, filho, é recomendar outro centro de reabilitação. Ele comentou que isso foi uma perda de tempo. Meu pai é um almirante da Marinha dos Estados Unidos, a mais alta patente que se pode ter na Marinha. Ele prosseguiu: fui a todas as igrejas que conhecia na área de DC, mas nada funcionou. Cheguei a um ponto em que não consegui ir mais longe. Decidi que compraria o suficiente de heroína para me matar, porque não consigo viver assim. Comprei a heroína que achava suficiente. Entrei no carro e comecei a dirigir para o sul, saindo da área de DC. Ele disse: dirigi por um dia e uma noite, e percebi que estava na Flórida. Saí da rodovia interestadual e peguei um caminho lateral. Apenas um quarto de milha adiante, havia uma igreja pequena. Não era nada especial, apenas uma pequena igreja de madeira. Não tinha calçamento de concreto, apenas cascalho. Ele continuou: estacionei, saí do carro e fiquei parado, sem saber o que fazer.
Então vi 2 homens saindo da igreja. Descobri que eram pregadores. Eles haviam me visto chegar e parar. Estou falando sobre a prisão do pecado. Estou falando sobre a cura que o mundo não pode proporcionar. Ele continuou. Os homens se aproximaram de mim e perguntaram: Filho, há algo que possamos fazer por você? Eu disse: Irmão Swaggart, eu acredito que sou um dependente químico e estou morrendo. Um daqueles homens clamou: Glória a Deus, aleluia. Eu nunca havia ouvido algo assim na minha vida. Nos centros de desintoxicação e nos lugares onde fui, nunca escutei algo desse tipo. Então ele disse: Glória a Deus. Você veio ao lugar certo, Glória. Sim, era o lugar certo, era o lugar certo. Ele disse: Eu me ajoelhei. Não sei se foi a primeira vez na minha vida que o fiz, mas comecei a orar. Irmão Swaggart, eles começaram a orar e sabiam como orar. Em nome de Jesus, colocaram as mãos sobre mim e expulsaram os demônios. Não sei quantos eram, mas quando não conseguiram encontrar a saída, eles fizeram uma. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele disse que 1 hora depois, ao se levantar do altar, ele estava livre. Louvado seja Deus. Eu estava livre e sabia que estava livre. Já se passaram quase 1 ano desde então e não toquei em drogas desde aquele dia. Ele acrescentou: Pedi outra audiência com o presidente porque estava muito envergonhado pela minha aparência anterior. Ele concordou em me receber novamente e ele nunca imaginou o que veria. Cheguei limpo, com cabelo cortado e vestido com um ótimo terno. O presidente olhou para mim e disse: Filho, o que aconteceu com você? Ele respondeu: Senhor presidente, eu entreguei meu coração a Jesus. E ele me tocou. Oh, ele me tocou. E toda a alegria do Senhor encheu minha alma. Algo maravilhoso aconteceu, e agora eu sei que ele me tocou. Filho, o que você disse que aconteceu com você? Ele respondeu: Senhor presidente, encontrei a resposta. Ele disse: Eu contei a ele minha história. Perguntei a ele o que o presidente disse ou fez. Ele respondeu: Ele apenas ficou parado chorando com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele disse que seu pai fez a mesma coisa e que veio até mim porque não havia recebido o batismo com o Espírito Santo. Quando aqueles pregadores oraram por mim, eu fui libertado, mas não fui batizado com o Espírito. No entanto, ao ouvir seu programa de rádio e assistir ao seu telecast, aprendi sobre o Espírito Santo e o Senhor me batizou com ele. Jesus tomou conta da minha vida e não vai me soltar. Jesus entrou no meu coração e na minha alma. Eu costumava ser tão triste, mas agora estou livre e alegre. Oh, Jesus agarrou minha vida e não me deixará ir. Eu disse: Jesus, ele veio ao meu coração e à minha alma. Eu costumava ser tão triste, mas agora estou livre e alegre. Jesus tomou conta da minha vida e não me soltará. Louvado seja Deus. Essa é a sua resposta, senhoras e senhores, resposta. Agora quero lhe dizer o que vou fazer. Não quero te constranger. E não me atreveria a fazer isso, porque é muito especial. Se há algo em sua vida com o qual você tem lutado, deixe-me mostrar como você pode ter vitória sobre isso. Sempre que me ajoelho para orar, um momento, preciso retroceder 30 segundos. O objeto da sua fé é a coisa mais importante da sua vida cristã. Onde você coloca sua fé é fundamental. Você pode ter toda a fé do mundo, mas se estiver depositada na coisa errada, não estará adiantando nada. Entende? O objeto da sua fé, o ano todo, 365 dias por ano, deve ser Cristo e Ele crucificado. É isso. Você pode dizer: eu fiz isso e fiz aquilo. E eu sei que memorizar as Escrituras é bom, mas isso não liberta do pecado. A única pessoa que pagou o preço pelos seus pecados foi Jesus Cristo e o que Ele fez na cruz do Calvário. Eu me vejo porque a mudança na minha vida foi tão grande, dizendo ao Senhor: minha fé está em Ti e no que fizeste por mim na cruz. Não está em mim, não está em alguém ou na igreja. Ouça isso, está em Cristo e apenas nele. Isso é algo que uma criança pode fazer e que a libertará. Isso quebrará as cadeias da escuridão e libertará os cativos. Louvado seja Deus. E senhoras e senhores, não estou brincando, isso é verdade. Se você está enfrentando um problema em sua vida, não está sozinho. Nem todos aqui têm esse problema, mas alguns de vocês podem estar lutando com isso. Pode ser que o que você enfrenta seja a nicotina, o álcool, as drogas, a imoralidade, a inveja, a malícia, a competição descontrolada ou um temperamento explosivo, essas coisas que não são semelhantes a Cristo. A única maneira de ter vitória sobre tudo isso é colocar sua fé em Cristo e na cruz. E manter essa fé em Cristo e na cruz. Você pode dizer: eu tentei isso, irmão Swaggart, e não funcionou. Na verdade, funciona.
O que não está funcionando é você. Precisamos entender que estamos tão confusos que leva um tempo para nos colocarmos no caminho certo. Mas se você colocar sua fé em Cristo e na cruz e mantiver essa fé, você pode ter vitória sobre os problemas em sua vida. Agora, não quero te constranger de forma alguma, serei o mais discreto possível. Mas se há algo na sua vida que não deveria estar lá, e você sabe que é errado, e tem lutado contra isso, e a situação não está melhorando, está piorando, Satanás quer te destruir, enquanto Jesus Cristo quer te libertar. É por isso que ele morreu na cruz, para te libertar. Agora, eu quero que você ande até este corredor e fique aqui se o que eu disse ressoar com você. Louvado seja Deus. E como já mencionei, não quero te constranger. Quero que você saiba que Deus te ama. Aleluia! Ele te ama. Louvado seja Deus. É como diz a canção: quão doce é a graça que salvou um pecador como eu. Eu estava perdido, mas agora estou encontrado. Era cego, mas agora vejo. Oremos. Pai Celestial, oro por cada homem, mulher e jovem que está aqui esta noite. Primeiro, quero agradecer pelo preço que você pagou na cruz para que pudéssemos ser livres e vencer o mundo, a carne e o diabo. Oro por todos que estão aqui e também aqueles que assistem pela televisão onde quer que estejam no mundo. Em nome de Jesus, que a fé de cada uma dessas pessoas esteja em Cristo e no que você fez por nós na cruz. Obrigado, Senhor, porque neste momento as cadeias estão sendo quebradas e o pecado está sendo lavado. A vitória é sua. Glória a Deus. Irmãos, a vitória está em Jesus. Obrigado, Senhor, pela sua palavra que nos foi dada esta noite. Nós te louvamos e glorificamos em nome de Jesus. Amém e amém. Você não ama o Senhor? Deixe-me ouvir você dizer: estou livre pela graça de Deus. Louvado seja Deus. Compartilhar.